Olá! Bora falar de um benefício que está no dia a dia de muita gente, mas que, olha, tem uma história muito mais profunda do que a gente imagina: o auxílio à alimentação. E pode acreditar, vai muito além de um simples cartão para usar no mercado. Vamos entender isso juntos. E para a gente já começar a entender a dimensão disso, olha só essa citação. Ela já dá o tom da conversa. Aqui, o auxílio alimentação não é só um benefício, não. É uma ferramenta estratégica. E quem nos guia nessa análise tem uma visão bem particular sobre o assunto. Essa análise é do Luiz Carlos dos Santos. E aqui, gente, é super importante a gente prestar atenção na formação dele. Pensa só, ele é graduado em administração, ou seja, tem aquele olhar de negócio, de eficiência, mas também é pós-graduado em gestão social, que traz o foco no impacto humano, na comunidade. Essa mistura que faz toda a diferença para a gente entender a fundo o que está em jogo. Então, vamos lá. A ideia aqui é a gente começar a desmontar aquela visão mais comum, sabe? Nessa primeira parte, a gente vai ver como um benefício que parece ser só para uma pessoa, na verdade tem um efeito que se espalha por toda a comunidade. E aqui fica bem claro o contraste, né? De um lado está aquela visão mais batida, o auxílio é um custo para a empresa, uma ajuda financeira para a pessoa. Só. Mas do outro lado, a análise propõe algo muito maior. É um investimento em gente, é o que faz a economia do bairro girar e, o mais importante de tudo, é um instrumento de dignidade. Muda tudo, né? É uma virada de chave total no jeito de pensar. Beleza, mas motor da economia local? Como assim? Como é que isso acontece na prática? Bom, é exatamente isso que a gente vai ver agora, o impacto direto lá no bairro, no dia a dia. E a chave para entender isso está nesse número aqui, um dado do Diese. Olha só, 80%. É isso mesmo. 80% dos trabalhadores usam o Vale Alimentação ali pertinho de casa ou do trabalho. Gente, isso não é pouco, é quase todo mundo. E o efeito disso é gigantesco. E aí a gente vê esse ciclo acontecendo. Pensa comigo, o dinheiro chega na mão do trabalhador. Ele vai e gasta na padaria da esquina, no mercadinho da vizinhança, na feira do bairro. Esse dinheiro mantém esses pequenos negócios de pé. E esses negócios, por sua vez, mantêm até criam empregos, ali mesmo na comunidade. É uma roda que gira, sabe? O dinheiro fica ali, fortalecendo todo mundo no mesmo lugar. Ok, já vimos o impacto na economia do bairro, mas agora vamos dar um passo além. Vamos falar de algo talvez ainda mais profundo: o papel desse auxílio para a dignidade das pessoas, para os direitos humanos. E para a gente entender por que isso é tão urgente, a gente precisa olhar para um dado bem duro da nossa realidade. Segundo a rede Pensan, são mais de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil. 33 milhões! Diante de um número desses, um benefício que garante comida na mesa deixa de ser só uma ajudinha. Ele vira, na verdade, uma barreira de proteção essencial. E essa discussão toda leva a gente direto para a base da nossa Constituição de 1988, o princípio da dignidade da pessoa humana. É daí que nasce o direito social à alimentação. Então, quando a gente fala de garantir o auxílio alimentação, a gente não está falando só de uma regra trabalhista. A gente está falando de colocar em prática um dos pilares do nosso país. Agora, vamos entrar num ponto que é bem polêmico, mas que o autor faz questão de discutir. Aquela prática de amarrar o vale alimentação à presença do funcionário. Se faltou, corta o benefício. Será que isso faz sentido? A grande questão é essa: tratar o direito de comer como se fosse um prêmio por bom comportamento faz algum sentido? Para a análise de Luiz Carlos dos Santos, a resposta é um sonoro não. E os argumentos para isso são bem fortes, viu? Olha só, os argumentos contra isso vêm de todos os lados. Primeiro, o lado legal. Isso vai contra a Constituição e até decisões do STF. Depois, o lado humano ignora completamente aquela pirâmide de Maslow, sabe? Comida é necessidade básica, não é bônus. E no fim do dia, na prática, o que acontece? O benefício vira uma forma de pressão, de coerção, e acaba punindo justamente quem já está numa situação mais frágil. Bom, a gente já passou pelo impacto na economia, pelo lado social, pela questão legal. Agora, bora juntar todas essas peças para enxergar o quadro completo que o autor desenha pra gente. E é aqui que a gente chega na grande sacada. O auxílio alimentação não é uma coisa que vai e não volta. Pelo contrário, ele cria o que a gente pode chamar de um ciclo virtuoso. Pensa bem, o trabalhador tem mais dignidade, o dono do mercadinho ganha um cliente fiel, a comunidade ganha com mais empregos, a economia local fica mais forte. É um sistema em que, no final das contas, todo mundo sai ganhando. E a gente termina com uma provocação para a gente pensar.
Se a gente passa a enxergar o auxílio alimentação não mais como um custo, mas sim como essa ferramenta poderosa de desenvolvimento, a pergunta muda, né? A pergunta passa a ser: o que a gente pode fazer para proteger e até ampliar esse ciclo virtuoso? Como garantir que ele continue fortalecendo as nossas comunidades, de dentro para fora? Fica aí a reflexão.